Boa tarde a todos. Estamos fazendo a revisão do dólar no dia 5 de junho. Eu lembro que esse projeto é um projeto de cunho pessoal, revisão diária tanto do índice quanto do dólar, mostrar minhas percepções, mostrar o que eu enxergo no mercado, auxiliar o meu desenvolvimento, auxiliar o desenvolvimento deste que está assistindo. Lembra que o conteúdo desse vídeo é caráter totalmente educacional e lembrar que eu falo pausadamente, às vezes um pouco devagar, então se for o caso, assista o vídeo em uma velocidade um pouco acelerada. Então, vamos lembrar o que aconteceu com o dólar nos dias anteriores. Ele vem de uma forte queda com algumas paradas para correção, né? Queda, correção. Vamos lá, fazer o desenho. Queda. Queda, correção, queda, uma distribuição, queda. E aqui, uma correçãozinha um pouco mais contida que foi verificada no dia 4, tá? Cujo vídeo já está disponível no canal também. Então, verificando tudo isso, a gente já chegou no último alvo desse espelhamento, tá? Na verdade, eu desenhei inicialmente como um pivô, né? Eu desenhei ele desta forma e agora eu estava utilizando como espelhamento. Então, eu vou puxar um alvo aqui que pegue este fundo e vou deixar este tipo na cor vermelha, que talvez ele seja de serventia. Tá bom? O movimento do dia 3 teve uma forte queda, né? O dia 4 praticamente uma acumulação de distribuição que não conseguiu romper. A gente vê que não conseguiu romper a região do 38,2, que é normalmente onde o dólar vai fazer o pullback. E aqueles que têm um olho um pouco mais clínico, isso daqui não deixa de ser uma bandeirinha, um canal de baixa, tá bom? Aproximando, se for o caso, eu vou trazer, se ele perder este fibra, eu vou trazer ele, tá bom? Como ele ficou trabalhando dentro da região que eu delineei como primeiro movimento, no dia 5 ele abriu com gap de baixa, tá? Eu tinha deixado um fibro positivo aqui, como ele abriu com gap de baixa, já vou excluir, tá bom? Então só estou trabalhando com esse fibro azul do movimento do dia anterior e com o fibro vermelho que eu deixei para eventual consulta, tá? Eu, com gap de baixa, bastante volume, a gente vê aqueles candles de indecisão. Interessante, ele perdeu a média de 200, que ela ainda se mantém levemente inclinada para baixo, né? E a gente está aqui, já vou desenhar aquilo que eu posso considerar como primeiro momento. Eu vou até apagar essa região aqui, vou tirar o preenchimento dela, tá? Porque a gente tem que também entender onde é que foi praticamente o fundo do dia anterior. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Então, ele fez um candle com muito volume mesmo. Eu considero essa região como primeiro movimento. As médias já se tornaram descendentes, a VWAP inclinou para baixo, né? E aqui eu posso falar que ele finalmente perdeu a região da consolidação ou fundo do dia anterior. E isso é muito importante, tá?
que ele perdeu. Eu espero que ele faça uma correção para dar andamento no movimento. Até o momento, na minha opinião, nenhuma entrada clara, tá bom? Ó. Deixou um outro candle, um candle de indecisão aqui para aqueles mais agressivos. Pode considerar até como uma entrada na perda da mínima, tá? Eu ressalto que mesmo ele sendo um candle pequeno, tá? Ele é um candle aí de 20 pontos, muito cuidado com ele, tá bom? As médias estão afastadas por mais 20, tá? Não deu entrada, olha, ele tá começando a armar mesmo. Interessante observar que ele invadiu o fundo do dia anterior, tá? Mas não fechou dentro. Então aquela minha entrada, eu ainda mantenho ela neste patamar. Pessoas mais agressivas já podem colocar para cá, porque o movimento está bem notório que está um movimento de baixo, um elevado volume, tá? Novamente, tentou romper, né? Tentou romper o fundo, não conseguiu, fechou dentro. Eu posso falar que é a terceira tentativa. Isso é uma coisa muito empírica minha, mas antes de entrar em uma operação, ou algum suporte, alguma resistência, eu espero aquele teste de 3 vezes nela. Pode parecer bobagem, mas observe, normalmente ele testa 3 vezes antes de dar o movimento, e principalmente a última, ele sempre deixa o famoso papo stop. O cara que entrou, que já estava adiantado, já entrou na venda adiantado, ou que entrou aqui, ó, na perda da mínima da barra elefante, que carregou o stop para cá, ele tomou aquela cutucadazinha, tá bom? Então deu entrada no movimento, tá? Se ele deu entrada no movimento, eu vou tirar um pouco o zoom, porque eu preciso do alvo, tá? E o alvo aqui, ó, olha que interessante, ele ficou trabalhando entre o fundo dos 2 dias anteriores. Então, eu vou primeiro trabalhar com o alvo do dia, tá? Vou ser um pouco conservador, vou falar que é a primeira barra elefante, vou falar que essas duas são violações, tá? E eu já vou até fazer uma correção aqui do movimento do dia anterior, porque ele ficou trabalhando na retração, né? Então, vou jogar primeiro o alvo, porque eu posso considerar que todo o movimento do dia 4 foi o movimento de pullback do movimento do dia 1º. Perfeito? Se vai até lá, se não vai, não sei. E lembrando aqui que eu ainda tenho todo esse alvo que vem lá de cima, tá? Então, estou trabalhando com 3 alvos, porque eu preciso estar preparado o que vai acontecer. E lembrar que por mais que o movimento esteja esticado, a análise discricionária dele, todos os antecedentes corroboram que o movimento é baixista, tá? Então, aqui tem um momento de muita tensão, tá? Porque o que nós temos? O que nós temos aqui? Aqui tem um giftzinho, né? Giftzinho de 10 pontos, provavelmente um dos menores candles do dia, que antecede a abertura do Bovespa, né? Eu evito entrar em horário que antecede, porque a abertura, porque vem volatilidade, vem aquele famoso stop que vem nos pega, mas aqui a gente tem mais uma oportunidade de entrar, uma vez que o movimento é baixista, uma vez que o movimento, eu posso afirmar que ele já fez um pullback,
uma vez que eu tenho um alvo para baixo. Tá? Então, deu a porrada para baixo e foi reto. Ó. A gente pode observar que ele foi reto no nosso primeiro alvo do diário. Eu vou manter ele aqui, tá? Para ver como é que aconteceu o resto. Violou, tá? Ficou trabalhando na região. As médias chegaram, tá? Aqui nada a fazer, tá? Muito importante, vamos delinear uma vez, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos trabalhando dentro da mesma região. Já teve a abertura do S&P, por incrível que pareça, trouxe pouco volume, tá? Mas se ele está trabalhando, eu preciso entender em que região de preços que ele está trabalhando. Então eu vou procurar um candle com bastante volume. Esse daqui eu posso afirmar que ele está trabalhando dentro deste candle, embora ele tenha fechado fora, fechado dentro, fechado fora, 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 fora e veio novamente para dentro. Então eu vou ser um pouquinho mais conservador e falar que ele está trabalhando dentro dessa regiãozinha compreendida entre esses dois candles, tá? Então, ficou trabalhando, a gente consegue ver que ele violou, mas fechou dentro, tá? Eu preciso que ele feche fora com volume. A gente vê que embora o volume esteja elevado em relação ao dia anterior, ó, em relação aos dias anteriores o volume está muito elevado, mas ele fechou onde ele fechou dentro, tá? Então, violou novamente, tá? E eu posso falar, fechou levemente fora, mas o volume comprador está dentro. Fez o halt na média de 20. Isso daqui, eu considero, todo mundo pensa, um martelo na média de 20 é venda. Só, um martelo na média de 20, mas é um pouco sem contexto aqui, né? Porque o ideal é que a cabeça do martelo fosse aqui e o pavio para fora e tivesse voltado e fechado dentro. Mas tudo bem, a gente vê que ele foi tentar romper e não conseguiu. Muita gente então botou venda aqui. Só que o stop é aqui e o stop é aqui, tá? Muito suscetível à cutucada, muito suscetível, tá? E o stop técnico no momento é nesse aqui, o candle de maior volume do dia, tá? Então, deu entrada, aí que nessa hora o pessoal começa a rezar para Deus para não buscar o stop, né? Só que agora ele ficou bonito. Agora, no meu entender, ele tá bonito. Ele rejeitou uma vez, tentou buscar, só cutucou, não veio. E um candle, esse candle positivo, ó, praticamente menor volume do dia. Quer dizer, o menor volume desde que deu início ao movimento. Se sucedido por um candle com volume, tá? Então aqui tem uma venda boa, tá? Foi stop onde? Stop aqui em cima do pavio. Em cima do pavio e stop técnico aqui em cima. Então, deu andamento. A gente vê meio arrastado, meio sofrido, porque já andou bastante hoje. E atingiu o nosso segundo alvo. Só que esse alvo ele advém de 2 dias. Então eu vou trazer o segundo alvo aqui naquele paviozinho aqui, né? Naquele paviozinho. Deixa eu apagar 160. Deixa eu remover aqui. Então, pegou no segundo alvo, tá? E deu andamento. Praticamente um inside bar. Foi novamente. E ele continuou indo embora. Continuou indo embora, eu vou tentar trazer o terceiro alvo. Ver se pegou. Não pegou no terceiro alvo.
Então eu devo ter algum alvo que passou despercebido por aqui. Tá? Vamos ver onde que ele está trabalhando. Eu não consigo enxergar nenhum lugar detalhado. Eu vou manter ele no segundo alvo e vou ver se este daqui nos dá o indicador de onde que está o pivô. Como diz o André Machado, quem erra é o grafista. Fibo nunca erra. Então, legal. A gente está trabalhando aqui nesse micro pivô. Tá? Eu vou falar que eu não gostei muito disso. Vou deixar ele no final do dia. Tá? Então, a gente já passou do alvo de 100%. Nesse momento, se espera que o stop esteja no barra, né? E vamos ver continuidade. O que ele formou? Formou um micro pivô de alta. Vamos ver por que eu sempre desenho essas regiões. Ó. Região de consolidação, quando ele volta, que era suporte, virou o quê? Virou resistência. Então ele teve que vir continuando. Então ele pegou no alvo, veio, tá? Ele retornou à média, violou, as médias viraram. Isso aqui pode ser interpretado até como um pivô de alta, tá? Um tweezer top, tweezer bottom, perdão, né? Regressão de 61.8. Mas para mim, nada a fazer. Por quê? Porque eu tenho essa região de consolidação que já serviu de resistência uma vez. Então vamos ver como é que ele andou. Rompeu, mas já jogaram para baixo novamente. Aí você vê que começa novamente. Ó, que muito interessante, ó. E começa novamente, joga e ele perde este fundo, tá? Então aqui, ó, topo, fundo, topo. Vamos ver se ele armou um pivô, vamos ver qual que é a interpretação desse movimento. Olha lá. E da mesma forma que era resistência, ele também era retração de 38.2 do último movimento. Então, é uma região de difícil passagem, tá? Eu particularmente não vejo uma entrada muito fácil aqui, exceto se eu for desenhar uma bandeira, perdeu a bandeira, esse tipo de coisa, tá? Pra mim não tem nada muito claro. Então, a gente começa a ver que ele começou um processo de acumulação, só que um fundo mais alto, topo mais baixo, novamente um fundo mais alto. Então, parece que ele está tentando romper essa região para cima, né? Conseguiu romper, continuação do movimento, né? Então agora talvez aquele fibo seja válido. Então vamos pegar este daqui. Foi praticamente no alvo, um micro pivôzinho, né? Pegou na suquitinha do Palex. Eu não enxergo aqui nada como um movimento. E para mim, praticamente acabou o dia. Exceto que só se o dólar der uma andadinha nos últimos minutos, né? Mas, para mim, nada aconteceu. E aqui acabou o dia. Posso falar que ele terminou o dia para mim como se fosse uma grande bandeirona, né? Um canal. Você que prefere, eu só gosto de desenhar quando tá muito óbvio. Então, se eu for pegar todo o movimento do dia, qual que é a minha expectativa? Que lembra que eu peguei primeiro aquele primeiro movimento, né?
Então, qual que é a minha expectativa? Ó, ele, na parte da tarde, não rompeu esta região, tá? Então, rompeu, fez pullback. Vamos ver só como ele abriu no outro dia. Rompeu com barra de força para baixo e por aí foi. Então, a gente observa que as oportunidades estão onde? Elas estão na tendência. Opere a tendência. Aproveite o momento. Porque depois, o que acontece na consolidação? Quem opera toma stop para cima e para baixo. E é por isso que muitos traders, normalmente na parte da manhã fazem sua meta e na parte da tarde fazem o quê? Perdem tudo e ficam no negativo. Por quê? Porque na parte da tarde é difícil difícil a gente ver ele operar com uma tendência bem definida. Tá bom? Forte abraço a todos.